Olá, sejam bem-vindos ao nosso Leishcast, ao nosso novo episódio do Leishcast. Hoje, trazendo a doutora Adriana Oliveira, especialista em felinos e principalmente nossa maior parceira aí na questão da esporotricose, uma das maiores autoridades do Brasil aí na questão da esporotricose. Doutora Adriana, muito obrigado pela presença no Leishcast e eu queria que tu te apresentasse um pouco mais para quem já não te conhece, né? Te apresenta para o nosso público aí. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Adriana Oliveira, eu sou médica veterinária, sou especializada em medicina felina e microbiologia. Eu tenho uma clínica aqui em Manaus, só de felinos, e trabalho com esporotricose já há alguns anos, né? A minha casuística maior é a esporotricose, né? E hoje eu viajo pelo país, estive em Florianópolis, Maranhão, São Paulo, palestrando sobre esporotricose. E vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre meu dia a dia, sobre a minha experiência com gatos, né? Lembrando que nós estamos com os nossos patrocinadores, a MSD Saúde Animal, com a coleira Excalibur, que é a coleira recomendada, né, pelo Ministério da Saúde para a proteção de leishmaniose no Brasil. É a coleira que é resistente à água e tem uma excelente repelência aí na questão do flebotomínio da leishmaniose. Que legal, vamos falar um pouquinho de esporo contigo, né, e obviamente, como o nosso podcast é sobre leixe, não poderíamos deixar de falar também onde que é o ponto que as duas se encontram, né, e a gente já teve alguns casos aí, né, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Antes de começar nessa parte, eu queria que tu contasse um pouquinho para nós da tua experiência com a esporotricose, onde tudo começou, por que começou. Tá bom, vamos lá. Eu acho que a esporotricose demorou muito a chegar em Manaus, porque a geografia, né? A geografia ajudou a nos proteger. Manaus hoje é uma cidade que só na capital temos mais de 2 milhões de habitantes. E como toda grande capital, temos muitos animais abandonados. Então, meu primeiro caso foi em 2019, final de 2018 para 2019, na virada quase do ano. Um gatinho que foi fazer vacina, nós não tínhamos nenhum relato ainda de esporo, eu nunca tinha pego um caso. E esse gato eu vacinei e depois de uns 5 dias a tutora entrou em contato dizendo que ele estava apresentando uma reação alérgica. Ele apresentava pequenas bolinhas já ao redor da orelha, ela me mandou uma foto, eu falei, nossa, que coisa estranha, isso não é alergia. Traz o gato aqui, vamos fazer uma punção e fazer uma lâmina aí para ver, fazer uma citologia. Como eu trabalho com um professor de patologia, que é um grande amigo, o Dr. Otto, a gente fez a lâmina e ficamos assustados, era esporotricose. Era um filhote, tinha mais ou menos 7 meses, nunca tinha sequer tratado um gato com esporo. Então, comecei a ler os artigos, pesquisar. Esse gato eu isolei lá na minha clínica e comecei a tratá-lo, né? E comecei a ler os artigos da Isabela Gremião, que hoje é uma colega muito querida e uma amiga. A gente esteve junto no Maranhão, lá na UEMA, e comecei a pôr em prática. E, assim, foi um caso isolado e passei mais de um ano sem ver nenhum caso. E não era de notificação, e depois de algum tempo começou a surgir os primeiros casos em um bairro. Só que na época não tinha assim quem você vai acionar para ir lá, né? Eu conversei com alguns colegas de alguns órgãos falando que era esporotricose. Eu vi na televisão uma reportagem falando que alguém estava machucando os gatos do bairro, mas já era esporotricose. E foi assim que começou. E aí foram surgindo os casos, como eu já era especialista em felino, especializada em medicina felina. As pessoas ficavam me perguntando e eu comecei a estudar e comecei a ir para congresso. Quando dizia assim, vai ter um congresso, vamos falar de esporo, eu ia. E os casos foram surgindo. E assim, foi assim, uma coisa foi chamando outra, né? Os gatos foram aparecendo, muita gente não queria tratar. E aí eu comprei umas baias de fibra para começar a isolar esses animais e separei a clínica, dividi a clínica, bem dizer, no meio, né? A ala de esporo e a ala. E hoje a casuística é tão grande que eu tenho 2 consultórios e 2 internação. Porque eu nunca imaginei que assim, das 14 horas em diante eu fico só atendendo quase que esporotricose. É triste, mas é uma realidade em todo o Brasil. Doutora, e esse teu relato, eu acabei perguntando, acho que você não Agora ouviu. tá falhando um pouquinho. Que ano foi isso? Que ano que tu teve esses primeiros casos aí? Foi os primeiros casos. O primeiro caso, na verdade, foi antes da pandemia. Aí, quando houve
o aviso, assim, da vigilância sobre os casos, veio a pandemia. Isso atrapalhou muito o controle, porque ficou tudo fechado e esses gatos não foram recolhidos da rua, né, pelos órgãos públicos, e a esporotricose se espalhou. E uma vez que ela se instala, fica muito complicado. De 5 anos para cá, o negócio É, explodiu em Manaus. explodiu Que em é, Manaus e está explodindo em todo o país, né? O que a gente vê, aqui tá sei assim. que fui em Florianópolis lá com a Rosinha e tá um negócio surreal lá também, É. né? Fui dar uma palestra lá e nesses anos começou, a pandemia atrapalhou muito o controle. Esses animais, se fossem talvez na época recolhidos e tratados, talvez a gente não tivesse chegado ao que nós chegamos. E a nossa grande preocupação é porque ele é um fungo de ambiente, né? Hoje a gente já tem relatos de pessoas que estão doentes e não têm gato, né? Não tiveram proximidade de um gato, ou já atendi um gatinho que não sai na rua. Eles reformaram o local, que fizeram um gatil muito bonito e pegaram um tronco de madeira para o gato amolar as unhas, e o gato pegou esporo. Nossa senhora. Infelizmente, o tronco estava contaminado. E aí a gente vê assim, novos casos surgindo, a doença tomando novas manifestações clínicas que a literatura não me mostrava, coisas que eu pensava que eu nunca ia ver, como esporotricose óssea, né? Gato sem lesão, mas com esporotricose óssea, esporotricose pulmonar, gato sem lesão, e você faz o lavado broncoalveolar e o diagnóstico daquele gato que tinha gripe há muito tempo, gripe há 8 meses, ele espirra, e era Nossa esporotricose. senhora. Que loucura. Olha, tô É uma loucura. cada vez mais apavorado, porque a situação aqui não é muito diferente, viu? É. É, eu vejo isso, todos os veterinários aqui têm visto isso como uma realidade. Eu devo ter mais ou menos o tempo que a senhora tem aí de formada e a gente não via. Não, Não. os primeiros casos de esporo que eu vi, eu fotografava, né? Hoje em É, dia, na verdade, quando eu viajava, o pessoal: "Ei, como é que tá esporo lá em Manaus?" "Ah, não tem esporo", não tem, ah, tá. Quer dizer, a geografia nos protegeu. Como chegou, sei lá, estava lá no solo e foi revirado esse solo, trouxeram algum gato doente, plantas doentes. A gente fala muito de transporte de animal doente, eu me preocupo muito, porque a esporotricose pode ficar sintomática no gato por muito tempo. Eu digo isso por experiência própria. Tutores que resgataram o gatinho, demorou 7 meses para ele manifestar esporotricose dentro do apartamento dela até lá. Gatinha com esporotricose óssea, que demorou 2 anos para claudicar, para mancar. E aí fizemos a punção óssea e descobrimos a esporotricose. Mas e quem controla as plantas? Né, eu lembro que uma vez eu estava numa floricultura e estava chegando um container de terra, planta, muito cacto, muita orquídea, né? Que vem do sul para cá. Vem de São Paulo, vem do Rio Grande do Sul, vem do Rio de Janeiro. E eu perguntei para a moça: de onde vêm essas plantas? Ela falou: ah, de vários estados. Esse daí, por acaso, vem do Rio de Janeiro. Muitas das vezes, plantas são importadas, né, para todo o país, né? A gente vai numa floricultura e aquelas flores vêm de onde? Aquelas cactos, aquela grama, né? Até a moça disse: "Ah, vem do Rio, vem de São Paulo, vem de vários estados". E aí eu fiquei pensando: "Será que não vem esporo junto com essas plantas?". Então, assim, a gente não sabe como é que começou, mas agora está um caos, e é uma questão de saúde pública muito séria, e essa questão de saúde pública tem afetado todo o país e os gatos são as maiores vítimas. é verdade. E agora os humanos também, né? Estão se infectando aqui, pelo menos Temos de nossa muitos região, aqui casos, tem né, muitos humanos, casos. né, muitos casos. É. Hã, eu queria que tu contasse para o pessoal, a gente já teve alguns casos em comum e aí tu me contou a história lá do gatinho, né, um gatinho que foi tratado por um tempo. Queria que tu relatasse aquele caso, né, que a gente teve de leishmaniose Ah, em tá, felinos, que se confundiu com com esporo por esporo. um tempo. É, Como é que vamos lá. A conta história do pro nariz de pessoal? palhaço, gente, eu falando para os colegas aí, a questão da na do na "Ah, nariz de palhaço é esporotricose". Gente, pode ser leishmaniose, pode ser criptococose, pode trabalhar no achismo, porque você prejudica o tratamento do animal. Animal há 6 meses tomando, itraconazol, tomando antifúngico, sem fazer um exame, porque era esporotricose nasal. E quando o gato chegou, é muito característico no gato aquelas bolinhas, né, na ponta da orelha, bem penduradinho, o gato com um plano nasal muito grande, mas sem filtração dentro da narina. E a espora eu vejo muita infiltração, o gato não consegue respirar, o gato faz barulho para respirar, ele tem aquele estertor nasal, né. E aí eu disse: "Cara, isso aqui não é esporo". E aí era leishman, foi quando eu te conheci, né, eu nunca tinha pego um caso de leishmaniose, era Pru-Pru,
O nome dela era Pru-Pru, porque ela fazia um barulhinho assim, Pru-Pru. Aí a gente colocou esse nome. Então, assim, foi um desafio, né? As pessoas, quando não conhecem a doença, ficam com medo. E a moça que a resgatou não queria fazer eutanásia. Eu fiquei com a gata. Era uma gata muito dócil. A gente tratou ela por muito tempo. Ela se recuperou, ficou bem. Depois de mais de um ano, ela teve PIF. Ela morreu de PIF. Essa gatinha foi o primeiro caso, mas não, ela estava controlada, a leis. E assim, já peguei 3 casos em que os gatos vieram do interior com leishmaniose cutânea e estava sendo tratado como se fosse esporo, sem exames. Vamos avançar um pouquinho mais. Pensando que nesse caos todo, né, a gente vê pessoas tratando os seus gatos sem veterinário, muitas vezes só olha Sem lá na internet, vê o veterinário, itraconazol, é vai lá no itraconazol que doutor dá, eu vou Google, dar. né? É, tá É, com no traconazol. doutor E outra Google, coisa, gente, quando eu sem falo de diagnóstico. esportricose, a esportricose, o tratamento não é só o itraconazol, não é só o antifúngico. Esse animal ele tem dor, ele tem infecção. E outra coisa, a gente já sabe que a monoterapia com só uma medicação não é mais eficiente, né? Ela está ficando cada dia mais resistente. E o grande problema que a gente tem visto também é a contaminação ambiental. Por quê? O povo está dando antifúngico assim indiscriminadamente para todo mundo. Eu vi um caso de uma pessoa que está dando itraconazol para uma colônia de gatos. Ela põe esse itraconazol no comedouro, com sachê, e os gatos comem, derramam. E eu perguntei, mas quantos tem esporo? Ah, nenhum tem, é para evitar que eles tenham. Esse antifúngico está caindo no ambiente, ele está contaminando o solo, ele vai matar os fungos que estão ali fazendo um papel que é importante. E também, quando no caso, o Sporotrix, né, que aqui é o Brasiliensis, a gente sabe, e está sendo apresentado ao medicamento antes de chegar no gato. Isso aí vai ter consequências, né? Além desse Consequências grandes. antifúngico, grandes e graves. Tenho 2 colegas que trabalham em Pelotas com isso, com fungo ambiental, né, Renata? E aí a gente estava conversando muito sobre isso, era uma coisa que ela abriu meus olhos lá na UEMA, que ela falou, Adriana, tu tem noção da quantidade de antifúngico que está sendo espalhado no solo, está matando os fungos que têm um papel importante na natureza, e o fungo que é para ele matar está se fortalecendo, porque ele está criando, ele vai Sim. acabar. Quando ele chegar no gato, ele já está sendo apresentado ao antifúngico no ambiente. Isso é No sério. gato, e aí vamos lá, a gente pega o gato para tratar, o gato, além do fungo já estar resistente, a pessoa tem dificuldade de dar um comprimido o ano inteiro, sei lá, 8 meses, 10 meses, né? E aí um dia toma, outro dia não toma, outro dia cospe fora, outro Sim, dia ele foge pela janela para não tomar o remédio. a Então, questão, eu sempre cada vez mais falo, resistente. eu gosto, assim, eu trabalho com muitos protetores, mas a gente tem uma briga, assim, uma briga do bem, que eu converso muito com eles, eu tento ser, assim, mais parceira, porque é um povo que trabalha, né, e não é reconhecido, que faz o trabalho que deveria ser dos órgãos públicos, mas eles às vezes erram nesse ponto, né? Eu sei que é difícil, gente, não tem onde isolar. A pessoa está ali tentando ajudar aquele gato. E aquele gato toma o remédio hoje, some uma semana. Nessa uma semana que ele sumiu, porque ele não é castrado, ele brigou com muito gato, cruzou com muitas gatas, espalhou a doença no bairro. E um gato doente numa colônia, num bairro, ele contamina esse bairro muito rapidamente, porque a espora ela se espalha muito rápido. Então, por É, isso, eu insisto em isolamento. O gato doente precisa ser isolado para ser tratado de forma correta, individualmente, né? E assim, individualmente, em não é relação receita à de bolo. esporotricose no Brasil, né, falando, qual que é a tua percepção dessa disseminação da doença, assim? Como foi aí, como está sendo aqui em Porto Alegre? O que que tu vê no cenário nacional? Está sendo feita alguma coisa para barrar isso aí? Qual que vai ser a consequência É, disso tudo? as consequências são graves, né? Os seres humanos doentes, e muita gente, eu acho que o poder público ainda não entendeu que não tem humano sadio sem um animal sadio, não dá para tratar o humano sem tratar o gato, né? Em todas as zoonoses, não só na esporotricose, a gente tem que tratar os animais com dignidade. Falta de políticas de castração em massa, porque não adianta você pegar as fêmeas de uma colônia, quando se fala em colônia de gato, o pessoal do SED, aí, que eu admiro muito o povo que trabalha com isso, tem que fechar a colônia e castrar todo mundo, porque antigamente só se castrava as fêmeas e os machos ficavam por aí. E hoje a gente sabe que a maioria dos gatos que têm esporotricose são machos não castrados, né? E aí isso é um cenário em todo o Brasil. E que nos locais não tem castração. Aqui nós temos 4 castramóveis, temos o CCZ e temos umas 2 ONGs que fazem castração. Né? O CCZ e o castramóvel totalmente grátis. Qual é a vantagem do castramóvel, na minha opinião? Ele vai até a população, ele não fica fixo. Porque falta isso. Por exemplo, a senhorinha que mora num bairro bem distante,
que tem 5 gatos e não tem nenhuma caixa de transporte. Essa senhora não tem como pagar um carro e levar esses 5 gatos para castrar no local. Então, se o castramóvel vai até a comunidade, facilita muito. E não dá para falar de controle de zoonose, principalmente de esporotricose, sem castração em massa, sem Verdade. castração de fechamentos de colônia. Gato se reproduz muito rápido, né? E um gato inteiro que não é castrado, ele corre o bairro todo e ele transmite esporotricose muito rapidamente. E esse cenário eu vejo em todo o país. Eu fui para Florianópolis para uma palestra, eu fiquei surpresa em saber que há 3 anos não tinha castração de gatos lá, né? E eu fiquei bem assustada com isso, porque eu pensei que aqui em Manaus o negócio estava atrasado. Não, nós temos castração, nós temos crematório. Muitas cidades não têm crematório. Se um gato morre com esporotricose, ele não pode ser enterrado, ele tem que ser cremado. Aqui esse serviço funciona e é de graça. Você manda o WhatsApp, eles, num prazo de 5 horas, eles vêm buscar o corpo do animal e cremam, sem nenhum custo para a população. Isso é uma coisa que tem que ter em todo lugar. Todos os CCZ teria que ter um crematório. Porque a população carente, o gato morreu, ele enterra onde? No quintal, num terreno público, numa área abandonada. E aí você está plantando a esporo ali. E é uma coisa que Joga, não se fala. O que é feito com o corpo dos gatos que são feitos eutanásia nos centros de zoonoses ou que morrem naturalmente no ambiente. Para onde a população vai ligar para recolher um gato que morreu na porta da casa dela? É uma pergunta que muitos lugares não souberam me responder. Os CCZs, que é os Centros de Controle de Zoonose, estão equipados? Tem gente treinada para capturar gato? Porque gato, gente, não se captura igual cachorro. Passa ali, né, e pronto. Não, o gato, se você for laçar um gato, ele vai morrer ou vai te pular na tua perna e te contaminar. Tem que ter armadilhas, povo treinado, com paciência, porque capturar gato é paciência, viu? O pessoal de sede sabe disso. E gatoeiras, outra coisa, não dá para você capturar gato 10 da manhã no sol quente aqui de Manaus de 40 graus. O gato é um animal crepuscular, você captura ele de manhã cedo ou à noite. E nesses horários, qual é o órgão que vai sair para coletar gato? São perguntas que eu faço em todo lugar que eu vou. Então, a gente vê que o país não está preparado para a doença, não tem estrutura, não tem equipes treinadas, tem gente fazendo trabalho de formiguinha, fazendo um trabalho muito bem feito, mas não vai controlar a doença. impactar de maneira real, né? Não vai impactar, não vai impactar. Se um lugar que não tem castração há 3 anos, tu imagina, os gatos se reproduzindo. Como que eu vou fazer controle da esporotricose sem castração? Não existe. Porque um gato que fica cruzando, um gato doente vai brigar, vai percorrer longas distâncias. Ai, gato castrado de uma colônia, doutora, ele não vai brigar? Vai, mas é muito menor o índice. Lá na rua onde é a nossa clínica, existia um gato muito brigão. Foi uma luta para capturar esse animal para castrar. Ele é muito bem alimentado, gordo até demais, mas era um gato que sumia por semanas. A gente pensava, o negão morreu. Aí ele aparecia todo quebrado, todo arranhado. Depois que a gente conseguiu capturar esse animal, ele passa o dia dormindo lá no pátio do vizinho. Muda o Ele tá comportamento, né? preguiçoso. Ele Muda. tá preguiçoso. Então, o fato dele estar dentro do pátio, morando, tendo um humano que o alimenta, e ele não sai mais de lá. Assim, a chance dele pegar a doença diminui. É claro que a única maneira de um gato não adoecer é isolando ele, né? Segregando dentro de um gatil. E a gente sabe, quando se fala, minha maior preocupação com as protocolos são os animais de colônia. São aqueles animais que não têm um tutor para responder por ele. Quem vai cuidar? Quem vai capturar? Quem vai castrar? Quem vai dar medicação? Esses animais não podem ser tratados soltos na rua, porque ele pode atacar um cachorro, arranhar uma criança, sumir por uma semana, aí a esporo vai se espalhando no corpo do gato, vai se tornando sistêmico, esse animal acaba indo a óbito. E aquele gato que às vezes passa um ano, ele não cura, por quê? Porque ele toma remédio, passa 3, 4 dias sem tomar, né? Ele não come. O gato que come dieta úmida, você põe lá no sachê. E aquele que não come, que só come ração seca, fica muito difícil de você medicar. Então, são muitos pontos que precisamos sentar, conversar, tentar chegar a uma solução. Mas não é uma tarefa fácil, gente. E aí, quando a gente fala de esporotricose, a gente tem vários relatos de transmissão para humanos, inclusive de uma calopsita no Rio de Janeiro. A Isabela apresentou isso, Isabela Gremião. Uma pessoa que foi arranhada por uma calopsita e pegou esporo. Tá. E aí, quando a esporotricose começar a afetar a nossa fauna, começar a afetar os grandes felinos, como é que vai ser? Porque não vai afetar só os grandes felinos, vai afetar
todos os mamíferos que têm contato, porque a gente tem relato até em golfinho. E aí, como é que vai ser isso? Então, assim, são questões que estão sendo negligenciadas e que são muito sérias. É isso aí, olha, tô bastante surpreso com todo esse teu relato. Vamos lá, avançando um pouquinho, assim, em relação ao manejo das pessoas, como é que tu recomenda, assim, ó, hã, sei lá, encontrei um gato com lesão na rua, né, qual que é a recomendação aí em Manaus, como é que funciona? Como que a pessoa vai, pegar esse gato, qual que é a tua recomendação pra e para onde levar, como é que funciona? É. Aqui o Centro de Controle de Zoonoses faz o atendimento de graça para a população, é o único local que tem atendimento. E a pessoa pode entregar o gato lá, caso ela não queira tratar. Eles dão medicamento, caso a pessoa assuma a responsabilidade. Não tem um local que trate esses animais. A gente sabe que isso em todo o país, né? Não tem, assim, como alugar um local, um galpão encher de gato. Quem vai cuidar desses animais? Todos os animais dá para tratar? Já tratei, inclusive, gato feral, mas ele comia sachê. Aquele gato bom de boca que tu botava o remédio no sachê, ele comia tudo. Mas se é um gato que não come o sachê. Outra coisa, você prender certos gatos, quando se fala de gatos ferais para tratamento, pode não dar certo. Ele pode ficar tão estressado que ele começa a desenvolver problemas. Ele obstrui, e aí você tem que sedar esse gato, você se arrisca muito, e ele obstrui de novo e acaba desenvolvendo, às vezes, síndrome de Pandora, e o animal, às vezes, morre por estresse, por estar preso. Por quê? Porque ele é um gato de vida livre. Ele é um gato feral. Eu sempre oriento as pessoas, não se arrisquem. Aqui em Manaus está todo mundo comprando gatoeira, aquelas armadilhas. Sim. O povo pede no Mercado Livre, né? E para capturar com segurança. Eu acho que a única maneira de capturar um gato com esporotricose com segurança é numa gatoeira. É claro que se você pegar uma caixa de transporte grande, você põe um sachê, deixa o gato com fome, ele entra. Aí eu digo para a pessoa, quando ele entrar, você fecha, mas cuidado, porque esse gato pode voltar e lhe arranhar, né? Então, assim, risco tem. Quem trabalha com animais sabe que tem risco. Eu sempre oriento a pessoa a entrar em contato com o Centro de Controle de Zoonoses. Por exemplo, uma senhora entrou em contato comigo e ela me mandou foto, uma senhora de idade, passei o contato lá do Centro de Controle de Zoonoses, demorou, mas eles foram recolher esse animal que estava em estado já terminal da doença, debaixo dos carros lá. Isso é muito comum, gente. O povo mandar foto de gato, assim, já morrendo, agonizando, com muita miíase, bicheira, a famosa bicheira. O gato começa a desenvolver miíase, porque ele está fraco, ele não se lambe mais e as moscas sentam. Então, assim, é uma morte muito triste, muito dolorosa. Então, são N situações. Eu sempre digo, capture, mas não se arrisque. Atrai esse animal com comida para dentro de uma caixa de transporte. Se tiver armadilha, é a melhor coisa, é o mais seguro. Não tentar pegar com aquelas luvas de raspa de couro, porque o gato ele é muito ágil. Né? O cachorro, a gente põe uma focinheira, acabou. O gato, eu digo que ele tem 5 bocas, né? Porque ele tem as unhas. Então, tem que ter todo um manejo, todo um cuidado. Tentar capturar esse animal através do alimento, levar, prender ele numa caixa de transporte e levar até um local seguro, ou um centro de controle de zoonose, ou um veterinário capacitado para atender esse animal. Joia. Eh, a gente tem uma discussão aqui no sul, Hum. bastante grande em relação à notificação compulsória. Qual É, que é a aqui tua é opinião? a notificação, nós precisamos de números, né? Olha só, eu atendi outro dia uma senhora, e aí eu notifiquei, é obrigatória, notificação aqui é obrigatória, né? E aí ela disse assim: eu tenho 7 gatos, doutora, com esporo. Eu vou tratar todos com a receita que a senhora deu para esse. Bom, eu notifiquei o que eu fiz o exame, eu notifiquei aquele gato que foi no meu consultório. E aí entrei em contato com o Centro de Controle de Zoonoses, ele falou: "Doutora, se ela firmou, ele mostrou as fotos, notifique todo mundo, porque nós precisamos gerar números. Se não tiver notificação, como que os órgãos vão saber quanto precisa comprar de remédio, quantos animais tem doente?" E as pessoas também não estão se automedicando, tá? Já atendi tutor que eu disse assim: "Você está com lesão? Já foi na unidade de saúde?" Aqui as unidades de saúde básica estão muito melhor preparadas do que os hospitais particulares, porque foram treinados, né? Eu já tenho contato com um monte de gente. Temos 2 hospitais de referência que atendem a esporotricose. Então eu tenho toda essa rede aí, eu vou fazendo amizade, vou orientando as pessoas, mas assim, a gente vê que falta informação também. Muita gente não sabe o que é esporotricose, ou outros veem lesão e começam a tomar antifúngico por conta própria. Dose baixa ou doses muito alta.
E aí, não vou no médico. Então, essa pessoa ela não entra nesses dados. E sem dados, como é que a gente vai cobrar, né, dos órgãos públicos verbas para tratar a esporotricose? Porque eles vão pensar assim: ah, não, tem poucos casos de esporotricose, não vou me preocupar com isso. E a gente sabe que, por exemplo, se temos mais de 2.000 gatos notificados, esse número é muito maior. Porque eu vou notificar aquele gato que vai lá na minha clínica. Mas aquela senhora, se tiver mais gatos doentes, ela não vai me falar, até porque eles têm medo de falar, têm medo de fiscalização ir na porta, do vizinho denunciar, né? Eu Porque ia te acontece. perguntar, né? A questão da notificação compulsória, o que fazer depois? Porque assim, se tu, como veterinária, notifica um tutor que não está em condições de tratar, eu tô falando porque, né, é É. diferente, um veterinário de consultório é diferente. Mas vamos lá, eu como cidadão, eu vejo um foco na rua lá, de vários gatos doentes. Esses gatos, na hora do aperto não tem dono. O que que vão fazer com esses gatos notificados? Alguém vai capturar e vai eutanasiar? Qual que é o Olha, na procedimento? verdade, falta captura, né? A busca ativa por animais doentes é muito importante, é uma coisa que a gente não quer. Ninguém se formou, eu não me formei para matar gato nem para indicar eutanásia. Quem vai no meu consultório, paga uma consulta, porque é uma clínica particular, aquela pessoa ela está disposta a tratar o animal, então eu não passo muito por isso. Mas assim, aquela pessoa diz assim, doutora, aqui na minha rua tem 5 gatos que estão lá na lixeira morrendo aos poucos. Aí essas pessoas eu indico acionar o CCZ para fazer. É essa notificação que importa, que é um número Aí maior, esses maior, né? animais que foram capturados, já que é o CCZ, que é o Centro de Controle, ele mesmo se encarrega dessa notificação, não sou eu, né? E a gente vê que é um número ainda pequeno. Assim, eu acho que, dizer que tem mais de 2.000 gatos, eu acho que esse número é irrisório, esse número. E outra coisa, a doença já chegou ao interior do estado, né? Se aqui é difícil, que é uma cidade grande, que tem uma estrutura, tu imagina no interior, né? Que muitas cidades pequenas, isso em todo o Brasil, não é só aqui em Manaus, não tem crematório, não tem CCZ funcionando, não tem castração. E aí, essa população vai fazer o quê com esses animais? Eles morrem e eles enterram no quintal. Então, Perpetuando o assim, problema. falta informação, falta estrutura. Todo local tinha que ter, no mínimo, um CCZ onde fizesse castração e recolhimento desses animais e crematório. Sem Perfeito. crematório, você está plantando esporo, né? No seu quintal, na sua horta, em todo lugar, É isso aí, tá plantando esporo. plantando esporo. Vamos falar um pouquinho da questão da clínica. Como que funciona um setor de isolamento ideal numa clínica veterinária para esporotricose? Bom, assim, a gente ainda não tem assim um parâmetro, assim, né? Mas pelo menos o que é que eu falo? Não dá para tratar gatos com esporo, assim, isso eu falo da minha experiência, do que a gente viu, erros, quantos que chegam, né? Em aquelas grades como de banitosa, que é aberta. Tu imagina, tu põe um gato aqui e saudável, tipo, o gato tá gripado, vai para a clínica. Aí chega outro gato com uma lesão, põe bem do lado desse gato, né? Se esse gato estiver espirrando, espirro é fonte de contaminação, tá? Tem trabalho que já mostra isso. Ou se eles se arranharem pela grade. Então, assim, todo local, toda clínica, pelo menos, deveria ter um isolamento. Eu hoje tenho uma ala só para isso, mas no início eu tinha, não tinha, gente. Quando parecia um caso, a gente separou 2 baias e esses animais ficavam numa parede e botava as outras baias na outra. Hoje eu tenho isso separado, mas a gente sabe que a maioria dos locais não está preparado. Mas e se de repente eu estou no meu consultório, no meu tapetinho, cat friendly, chega um gato com esporo lá e eu ponho e sujo meu tapete. Tem que lavar tudo com água sanitária diluída. Então, assim, são coisas, por exemplo, eu tenho termômetro, meu estetoscópio, a balança. Hoje eu tenho tudo separado, porque digamos que eu vou atender um gato agora com esporo, eu tenho que limpar ali a minha mesa, a minha balança, deixar 10 minutos ali na água sanitária diluída, depois eu vou passar o álcool a 70. Isso leva tempo. Aquele termômetro que eu uso no gatinho, via retal, que tem suspeita ou que tem lesão, eu não posso usar no gato saudável. Então, tudo é fonte de contaminação. Gente, hoje eu estou assim, muito paranoica, é tudo separado. Mas todos os locais têm isso, tudo separado, balança, termômetro, os emultórios, não tem, gente. Então, assim, eu tenho muito medo, muito. Então, assim, meu carimbo do consultório é um, do consultório da espora é outro. Eu não ando com carimbo para não levar contaminação, porque é um O fungo avental, invisível que pode estar jaleco. em qualquer lugar. O jaleco, eu troco o jaleco. A roupa da ala da esporo é a roupa da ala da esporo, entendeu? Gato no meu consultório não vai para o chão. Na ala da esporo, não desce, que é para não contaminar o chão. Ele sai da mesa, é tratado com toda a dignidade, com todo carinho. A gente põe, se paramenta,
da mesa para a balança, tira as fotos da lesão para documentar, né, para ver a evolução, porque às vezes tu acha que o gato não está melhorando, a gente olha, não, tá aqui na foto, melhorou. E aí ele volta para a caixa de transporte. E lembrando que ele é um gato, ele não é esporotricose. Esse gato tem ácaro no ouvido, ele tem ácaro no pelo, ele tem piolho, ele tem lixacaros, ele tem notoedros. Então ele tem que ser tratado. Muitas vezes tem FIV, muitas vezes está com gengiva, estomatite. Então, assim, eu tenho que tratar não só a esporotricose na maioria das vezes, eu tenho que tratar o gato. Porque esse gato, às vezes, está se coçando, não é esporo, gente, ele está cheio de piolho, está cheio de ácaro, e a gente esquece de pôr um antiparasitário tópico. Então, o veterinário tem que olhar o felino de uma forma diferenciada. Ele não é um gato com esporo que está chegando na minha mesa, é um gato que precisa ser olhado não só na doença, eu não preciso olhar a doença, eu preciso olhar o paciente, porque senão eu não resolvo o problema do gato. Mas é muito complicado, porque você tem que ter uma equipe que tem que ter noção. Uma equipe que goste de gato, que aceite o desafio. Porque o tanque onde eu lavo os comedouros, onde eu lavo as caixas de areia, minhas caixas de areia têm cores diferentes. Da ala da esporo é de uma cor, da ala normal é de outra, para não haver confusão. Ah, se eu tivesse só caixa de areia preta, porque eu tenho caixa de areia em todas as minhas baias. Aí, como é que eu vou saber de onde é que é essa caixa de areia? Se está contaminado. Então, assim, a gente padronizou a cor. Comedouros da ala da esporo. Vamos botar tudo de inox, porque é mais fácil de higienizar. A esponja que lava a louça, a vasilha do gatinho que entrou hoje, lotado, com muita carga fúngica, eu não só vou lavar a vasilha dele, eu ponho o nome dele com pincel. Porque tem um gatinho lá que já está 6 meses, ele está quase curado. Aí eu vou lavar com a mesma esponja. Então, são pequenos detalhes Isso, que a é gente vai se verdade. atentando. Entendeu? Cada gatinho vai usar o mesmo comedor até o dia que ele sair. Vai usar o mesmo comedor, a mesma vasilha de água, a mesma vasilha de sachê. A caixinha dele a gente identifica com pincel, depois você higieniza tudo. É só dar esporo. Ah, e se é suspeita? Faça o exame e deixe isolado. Eu tenho 4 baias de suspeita. Gato que resgatou da rua é feral, a gente não sabe, olha, vê uma feridinha ali, será que é esporo, será que é briga? Vai para a ala de suspeito. Então, assim, foram coisas que com esses anos eu fui adquirindo dentro da clínica, mas que antes eu morria de medo. E assim, eu virei a doida da limpeza da água sanitária, vamos diluir, botar nos borrifadores e limpar tudo. Porque, por exemplo, às vezes tu pega no gato, tá de luva, tá paramentada, e alguém te chama tu, pá, pega na maçaneta. Tu já contaminou a maçaneta. Então, assim, são pontos que são muito difíceis. Por isso que muita clínica não quer atender. Muita clínica não quer, porque é muito complicado, gente. O risco é muito grande. Por exemplo, a minha clínica é só de gato, né? Então, cada ala eu tenho a minha balança. Tem a balança da espora, aquela balancinha igual de neném, tudo separado. Mas no início eu tinha, não. Gente, dá muito trabalho ficar limpando, esperar. E às vezes lá na recepção lotado, tem que esperar. Será que deu 10 minutos? Aí passa o álcool a 70. Será que tá bem limpo? Então, quando eu tenho uma balança que é usada só para esporo, eu já fico menos paranoica. Eu limpo, eu tenho toda a higiene entre um animal e outro, mas eu sei que ali não vou botar um filhotinho, muitas das vezes imunossuprimido, numa balança que pode estar contaminada. Mas é uma tarefa fácil? Não é uma tarefa fácil, porque é algo invisível. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Outra coisa, eu passei desapercebido na hora de perguntar, o diagnóstico, tá? Todos os gatos com lesão são feitas citologias. Todos. Ó, a 100%. gente fala, a cultura é o padrão ouro, né? Mas demora. Dá para esperar 30 dias, 25 Não. dias? Gente, não dá. O gato vai ficar tomado de esporo. E outra coisa, no felino, a citologia fecha diagnóstico? Fecha, gente. Por quê? Porque tem muito fungo em pequenas lesões. E quando eu falo em pequenas lesões, outro dia a gente atendeu um gatinho, ele foi para castrar. Foi sedado, aí quando as meninas foram fazer a tricotomia ali no testículo, disseram assim, tem uma lesão. Gente, era uma lesão do tamanho, sei lá, de um grãozinho de arroz, menor assim, só. Aí quando passou a gaze ali com soro, eu digo que a lesão de esporo, ela brilha, né? Ela não sangra, ela fica brilhosa. Eu falei, é esporo, não acredito. Já chamei a tutora, que é uma tutora que resgata animais, e falei, olha, eu estou desconfiada de esporo, já, ele está sedado, já vou fazer a citologia. Já fiz a citologia. Gente, uma lesão tão micro e tinha fungo. Por quê? Porque gato tem altas cargas fúngicas. Então, a citologia, ela fecha diagnóstico. Qualquer lesão em gato, faça uma citologia. Outra coisa, muito gato fugindo da lei, sendo tratado erroneamente. Eu perdi 2 gatos no ano passado, 2 gatas. Elas tinham carcinoma de células escamosas, o nariz da gata todo comido e o povo dando itraconazol. Por quê? Porque disseram que era esporotricose sem fazer uma simples citologia. Tá? Então, o animal, quando chegou, quando eu encaminhei para o oncologista, já estava muito avançado, o gato já estava sem, inclusive, perda de osso, né, de matriz óssea,
E aí fica difícil, porque assim, tudo pode ser esporo, mas nem tudo é esporo. Então pode ser. Eu peguei um gato, gente, que eu jurava que era esporotricose, e era simplesmente um granuloma eosinofílico de uma forma muito exacerbada. O gato tinha lesões no corpo todo, ele se lambia. E o que que levou a esse granuloma? Linksaccaro radovski, o ácaro do pelo do gato. Ele tinha alergia ao pelo, ele se lambia e se mutilava por coceira. E o gato tomando itraconazol. Parecia esporo? Parecia, mas era granuloma. Né? E o granuloma a gente trata de uma maneira totalmente diferente da esporo, tratamento até simples, só matar os ácaros e entrar com corticóide. Só que na esporo eu não posso usar corticóide. Então eu tenho que fazer parceria com um bom patologista. Não dá para sair tratando sem ver. Sim, tratando sem ver, porque pode ser esporo, pode ser granuloma, pode ser um carcinoma, pode ser leite, pode ser criptococose. Tem aumentado muito os casos de cripto aqui, né? Tem uma colega que está trabalhando, fazendo doutorado com isso. E aí o gato chega com o rosto inchado, aquele edema na face, tomando itraconazol, e era cripto, e não esporo. E apesar de ser um fungo, o tratamento é diferente, né? É fungo, mas o tratamento é diferente. Então, assim, a gente tem que aprender a pedir exame, a fazer. Aqui o CCZ faz a citologia, a maioria das clínicas já encaminha para os patologistas, nós temos bons patologistas, eu trabalho com um excelente patologista, que é professor, inclusive. Então, toda tarde ele tem um horário de coleta lá na clínica. Às 14 horas o doutor chega para fazer essa coleta. Então, a pessoa fica esperando, a gente marca o povo da esporo nesse horário, ou suspeitas, faz a coleta e a pessoa espera, ele já vai fazendo as lâminas lá do lado e já vai corando, já vai dizendo positivo, negativo, já sai de lá com o laudo e com a receita. Essa é a facilidade da citologia. Né? E a galera aí, eu digo para o povo que está formando, gente, vamos aprender a fazer lâmina, porque está faltando patologista. E é simples, né? Vamos combinar. Não é nada. Simples, material barato, né? E o veterinário pode fazer, qualquer veterinário formado pode fazer. Não é uma coisa assim, é claro que não dá para tu, como o professor, olha assim, sabe, todo tipo de câncer, né? Mas, gente, se tu souber ler esporo e cripto, Já tá valendo. tu já vai garantir o teu salário do mês. Eu falo pro pessoal, tá faltando. Não tem área para mim trabalhar. Tem sim, tá faltando profissional qualificado. Tem bastante, né? E eu sei que a tua área é felinos, acabou de falar, né? Mas quais são as diferenças do diagnóstico para cães? Na verdade, eu tenho um grande tratamento, amigo né? que ele é dermato, né? E aí, quando ele pegou um caso, e ele sempre faz citologia, né? A gente conversa muito. E aí, quando ele pegou, ele falou: amigo, fez uma citologia, olha aqui, tu acha que é esporo? Eu falei: manda pro Otto. Aí ele falou: é esporo. Porque o Otto tem um olho assim que ele bateu, ele já vê esporo. E aí, qual é a vantagem do cachorro? A diferença do cachorro para o gato? Ele não tem tanta carga fúngica quanto o gato, né? Então, ele não vai entrar nessa cadeia epidemiológica, dificilmente ele vai transmitir para o humano. Nunca vi um caso, eu nunca vi. E ele cura muito mais rápido, né? Ele não tem, a gente não sabe porque no corpo do gato, o esporo, ele achou um ambiente muito propício para se multiplicar. Já no cão, o que acontece? Esses cães chegam suspeitando de leite, a gente não tem muita leite aqui, tá, gente? E suspeitando de, principalmente, de sarna demodésica. É aquele cão que o tutor vai lá, aplica a medicação, dá aqueles comprimidinhos, e o cão não melhora, mas tudo no achismo. Porque se fosse sarna demodésica também dava para ver na lâmina, né? E aí a gente já teve, eu acho que eu peguei uns 5 casos de cães, um pitbull, um SRD, o resto são bulldogs francês. Sabe como é que eles pegaram os poros? Tirando o SRD, que o gato pulou no quintal e atacou ele, é aquele cãozinho que a madame deixa, solta a guia e acha fofinho ele a correr atrás do gato. E aí levaram arranhão no rosto e todos pegaram esporo, né? Graças a Deus todos curaram, eles curam muito mais rápido do que o gato, mas a citologia fez o diagnóstico igual no gato. Só que no cão, é incrível, assim, esse meu amigo que trata os cães com esporo, rápido os cães estão curados, e os gatos às vezes passam 6 meses, 1 ano, até mais de 1 ano tratando. Mas então tá, doutora, era isso que eu queria, assim, foi maravilhoso. O assunto é muito pertinente para o Brasil todo, não só para o sul e para o norte. A gente tem surtos aí, Eu atendo gatos da todo o Bahia, Brasil. sabia? Eu atendo muito gato na Bahia. Eu faço muita consulta online. E assim, um vai indicando para o outro, e assim, eu fico vendo como está em quase todo o país. É verdade, é verdade. As universidades, as faculdades particulares, todo mundo tem que se unir e começar a trabalhar isso desde da faculdade, para acabar com o preconceito, com medo de atender gato, né? Eu acho que tratar de gato é um negócio muito diferenciado. Porque mesmo um gato que não tem esporo, gente, o gato, você tem que ter, a palavra para gato é manejo e paciência.
Se não tem manejo de paciência, não dá para lidar com gato. Hoje nós temos no mercado muita coisa, a gente usa gabapentina, né? O gato vem estressado, já aquele gatinho que o tutor me relata, eu já faço uma triagem, que ele é muito estressado, eu já mando ele passar na clínica antes para pegar gabapentina para me proteger, para evitar o estresse, né? Para ser uma consulta de melhor qualidade. Porque gato, ele tem que ser tratado com respeito, né? O tutor de gato, ele é muito exigente. Ah, mas o tutor deixou o gato pegar esporo. Gente, nem todo mundo mora num apartamento telado. Eu atendo pessoas de todos os níveis, de ONG, pessoas de classe muito alta e pessoas muito simples, mas que fazem um esforço para cuidar do seu animal. E eles precisam ser tratados com toda a dignidade. E essas pessoas, falta informação. Elas não sabem como pega esporo, aonde pega, elas não sabem por que é importante manter o gato dentro de casa, né? E agora, assim, sempre manter o gato dentro de casa é o melhor, mas todo mundo tem condições de ter lá a sua casa. Eu atendo pessoas, assim, de ONG que não tem, gente. É, assim, uma situação muito, muito precária. A pessoa não tem recurso, às vezes, nem para comprar o alimento direito do animal. E como que vai ter lá esse ambiente? Então, é muito bonito o discurso de, tem que ter lá, tem que ter lá. Mas todos conseguem ter lá? Todos têm informação. Muita gente chega no consultório com filhote para vacinar e pergunta: você já ouviu falar de esporotricose? E eles não sabem o que é. Então, falta informação ainda também. Sem falar nos abrigos, né? Tá falando do indivíduo que tá procurando o teu consultório. Né? Você falar num abrigo onde que tu não consegue isolar nem FIV e FeLV. Imagina um abrigo, porque era assim, miou testou, né? FIV e FeLV e botava o gatinho lá. E aí, tu testa o gatinho, eu falo para todo mundo aqui, não tem que ficar separado. Ai, mas tadinho, já fiz o FIV e FeLV. Sim, se daqui a 1, 2 meses. Olha, eu conheci um caso, eu orientei, a pessoa botou o gatinho lá. Depois, na última vacina, apareceu uma lesão. E era esporo. E aí agora a pessoa está desesperada porque ela não sabe quantos gatos do gatinho estão contaminados. E não vai ter como saber só quando for manifestando, né? Não vai ficar fazendo sorologia porque é caro. Então, é assim, são várias situações que precisam ser faladas, que precisam ser conversadas, orientar as pessoas, porque solução para todas elas a gente ainda não tem. Tá ótimo, doutor. Olha, lhe agradeço muito a presença, foi uma honra. Olha, muito obrigado por fazer toda essa corrida aí para poder nos atender e vai enriquecer bastante o nosso conteúdo aí. Muito obrigado, viu? Obrigada, agradeço o convite, tá? E quem está assistindo aí, não se esquece de entrar e se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e compartilhar, comentar, compartilhar o nosso conteúdo para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdos relevantes nessa área para você. Forte abraço!